me chamando agora é o Pedrão. Pedro Oliveira, vamos ver onde o Pedro Oliveira está. Lembrando, estamos ao vivo em cadeia com a Rádio Bandeirantes 94,9. Ô Pedro, que local é esse, hein? É região central, não? Boa tarde. É isso aí, Mota. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Boa Tarde Rio Grande. Eu falo aqui do Otávio Rocha, bem no centro de Porto Alegre. Eu destaco já uma região completamente deserta, inclusive um perigo para assaltos, tá? Porque é uma região completamente deserta, poucos barcos, né, passam por aqui, pouco movimento aqui nessa rua. Eu vou virar minha câmera para vocês terem uma noção um pouquinho melhor de onde eu falo nesse momento. Olha só, estou bem aqui no Otávio Rocha. Lá é o mercado público, tá? Lá na frente é o mercado público. E aqui as lojas foram tomadas pela água, bem no centro aqui de Porto Alegre. Bem complicada a situação por aqui. Tem inclusive pessoal que tira das suas empresas, né, alguns materiais, mas está bem complicada essa situação por aqui. Quero falar com uma pessoa do local, que é a Cleonice, e ela vai falar comigo sobre o que ela conseguiu salvar aqui da empresa dela. É que ela tem essa clínica aqui no centro. Cleonice, tudo bem? Deixa eu te perguntar, o que tu conseguiu salvar dessa tua empresa aqui no centro? Porque a água, ela tá cada vez pior aqui, né? Na verdade... Só falar no fone, por favor. Na verdade, a água entrou pelo ralo do banheiro, né? E mais ou menos uns 30 centímetros dentro da clínica. A gente perdeu 2 cadeiras odontológicas e bastante móveis, né? Os móveis são sob medida, então não teve como a gente tirar. O que a gente conseguiu tirar, a gente tirou, né? A água, ela aumentou muito rápido, né? Foi numa noite, porque a gente tem vindo todos os dias aqui e controlando sempre a frente da clínica, né? Nunca imaginávamos que ia entrar pelo ralo do banheiro toda essa água. Obrigado. Obrigado, então, para a Cleonice, que tem essa loja, né, essa clínica odontológica aqui na Otávio Rocha, no bairro Menino Deus, mas pelo menos o relato, Mota, é positivo, tá? O relato é de que a água, pelo menos baixou, mesmo que pouco, ela baixou nesses últimos dias de ontem para hoje aqui na região do centro, Mota. É isso que eu ia perguntar para você, porque eu estava olhando lá nas portas de ferro, né, ou portas de aço, essas portas que a gente está mostrando aí, ó, existe a marca d'água. E onde está agora? Está vendo aí na porta da clínica da nossa entrevistada? Tem uma marca d'água aí, deve ter um quê? Meio metro, mais de meio metro? Significa que a água está baixando no centro histórico, né, Pedro? Exatamente, está baixando. O relato que eu tive dos moradores aqui da região é que lá onde está aquele poste, ali na metade das 2 lojas, uma laranja e a outra vermelha, a água estava por ali, tá? E ela, inclusive, tem a marca ali. Daí a água foi descendo um pouco e, consequentemente, foi descendo aqui nas lojas também. Com certeza, nestes locais aqui, a água tomou essas lojas, tomou a rua inteira, mas ela vai baixando. E o relato, repito, é de pelo menos 50 centímetros que a água baixou nesses últimos dias, né? Porque ela estava bem alta por aqui, mas ela pelo menos baixou. Inclusive, Mota, eu vi alguns até peixes mortos nessa água aqui do Guaíba, que tem um cheiro horrível, tem um cheiro forte e está cada vez melhorando, pelo menos é um sinal positivo de que a água está baixando nessa região. Ô Pedro, você conversou com a proprietária daquela clínica, né? É uma clínica odontológica. Pergunte a ela se dá pra gente mostrar os estragos dentro. Você consegue, você tem equipamento de segurança aí, tá com aquela jardineira, aquele macacão impermeável, não? Consegue chegar? Eu tô sem a jardineira aqui, Mota, eu tô do lado de fora da água, e como ainda tem água lá, nem ela tá entrando, tá? O marido dela foi lá para olhar o que tinha acontecido, sim, mas como não tem luz aqui, então tá tudo escuro lá dentro, eles mal conseguem chegar lá e olhar, então por isso é um pouquinho mais complicado. Agora, mostra pra gente, aquele lado lá é o lado do mercado, né? Lá no fundo está o Largo Glênio Pérez, consequentemente aí o Paço Municipal com a antiga prefeitura e o mercado público, que também deve ter aí a água baixado bastante, pelo menos 50 centímetros de ontem para hoje. A medida oficial no Cais Mauá, de acordo com a Defesa Civil aqui de Porto Alegre, está em 5 metros e 2 centímetros o nível do Lago Guaíba. E aí quando a gente fala Lago Guaíba também o delta do Jacuí, né? Que ele vai até uma determinada parte e depois se transforma em Lago Guaíba. Mais alguma informação, Pedro?
É isso, Mota. E eu quero falar também sobre o Largo dos Açorianos, tá? Porque eu passei por ali, no viaduto dos Açorianos, e eu quero trazer esse relato também. Deixa eu virar a câmera aqui para mim de volta. Porque eu passei por ali, Mota. Imagens e também do ar, hein? Um local muito deserto, tá? Um local muito deserto. A gente não conseguia ouvir nada além do som dos pássaros, o som do lixo que percorria as ruas. Eu não sei se a imagem está na tela, Tá na mas tela. a gente fez essas imagens, Mota, de um local completamente deserto. Chamou muita atenção isso, porque é um convite para o assalto, né? Não tem nenhuma segurança ali. Alguns prédios, por exemplo, que o pessoal teve que sair de uma maneira rápida, teve que evacuar de uma maneira rápida, eles estão ali sem ninguém. Então, a gente está vendo, né, esses assaltos nos últimos dias, então acaba sendo um local, infelizmente, propício para isso, porque não tem nenhuma segurança, não tem nada por ali, apenas um local deserto que a água está muito alta mesmo, cerca de 2 metros, a água passa da cabeça. Então, infelizmente, é uma situação complicada que a gente tem ali no viaduto dos Açorianos, na Borges de Medeiros, perto ali da Loureiro da Silva também, mais uma região central aqui de Porto Alegre. Eu vou percorrer outros locais aqui do centro, tá, Mota? E aí a gente segue conversando. Perfeito, Pedro. A ação dos chamados piratas da tragédia, né? Que embarcados aí numa pequena embarcação, uma lancha, num bote inflável, até mesmo numa moto aquática, eles vêm assaltando e também promovendo saques em lojas, né? Outros estabelecimentos comerciais também, principalmente em residências. Então, assim, inclusive hoje, ainda hoje, teremos, né, pelo menos é a previsão da produção aqui do Boa Tarde Rio Grande Especial, a presença por volta das 3 da tarde do secretário estadual de Segurança Pública, Sandro Caron, hein? Ainda hoje falaremos sobre a questão da violência que vem no meio dessa tragédia toda, né? Não deveria ter espaço para nenhum tipo de violência, mas infelizmente vem ocorrendo fatos lamentáveis e a gente vai abordá-los com o secretário Sandro Caron, tá? Obrigado, Pedro. Se cuida aí, tá? Já já eu volto contigo. Quem tá me chamando...